Diz assim a palavra do Senhor: Ó minha alma, bendize o Senhor, e todo meu ser bendiga seu santo nome. Ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de modo que tua juventude se renova como a da águia. Amém? Louvado seja o Senhor por sua santa palavra. Queridos irmãos, como já anunciamos nas nossas palavras iniciais, estamos reunidos aqui nessa noite para celebrarmos em gratidão ao Senhor os 19 anos de vida da nossa igreja. Reconhecendo, queridos, a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas e sobre a vida da igreja, nos conduzindo principalmente, queridos irmãos, ao longo desse último ano, que trouxe uma pandemia inesperada a todos, vitimando inclusive alguns, mas louvado seja Deus, que a sua graça e a sua misericórdia nos conservou em vida, para que pudéssemos estar aqui nesta noite, celebrando ao Senhor, reconhecendo a sua graça e a sua misericórdia, nesse último ano, no qual hoje comemoramos 19 anos de vida. Celebramos em gratidão, queridos irmãos, a oportunidade de estarmos juntos, comemorando mais um aniversário. O desafio diante da atual conjuntura e as suas adaptações foi realizarmos ou não o aniversário em setembro, com parte da igreja presencial, outra aí acompanhando via YouTube ou não, mas juntamente com a diretoria da igreja nós decidimos adiar, esperando um bom tempo do Senhor, em que, sem nenhuma restrição, pelo menos decretada, toda a igreja pudesse se reunir para comemorar o seu 19º aniversário. De fato, é uma celebração um pouco atípica, pois por causa da atual conjuntura, não distribuímos convites, não desafiamos outras igrejas a estarem juntos aqui conosco, porque de fato o nosso desejo era, em primeiro lugar, reunir toda a igreja, possibilitar que todos os irmãos estivessem presentes e, claro, contando com a presença da nossa denominação aqui representada pelos pastores. Celebraremos, queridos irmãos, apesar de tudo isso, em gratidão ao Deus desta igreja, ao nosso Deus, ao Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como diz o salmista Davi no verso 2 que nós lemos: ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O meu desafio para você nessa noite, meu amado irmão, e todos aqui presentes para esta celebração, é talvez por alguns minutos esquecermos o que está fora do templo, a pandemia e todas as outras coisas consequentes dela. E nessa noite, nesta celebração deste final de semana, agradecermos ao Senhor, porque apesar de tudo isso, nós temos inúmeros benefícios para louvar e engrandecer a esse Deus, que com sua graça e com a sua misericórdia nos conservou em vida, para que hoje pudéssemos aqui estar celebrando 19 anos de vida da nossa igreja. Que a sua alma, querido irmão, possa ter essa disposição de hoje celebrar em gratidão ao Senhor por mais um ano de vida. A Deus seja dada a glória, a honra e o louvor neste aniversário e para todo sempre. Amém. E louvado seja o Senhor. Vamos. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nossos
pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas dos seus felizes demais. Esta alegria é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Essa alegria é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Seu nome é Jesus. Esse é um tempo de festa, esse é um tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas, nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Esta alegria é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Essa alegria é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Seu nome é Jesus. Cantamos de alegria. Dançamos de alegria. Cantamos de alegria. Dançamos de alegria. Esta alegria é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Esta alegria é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, que esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou, e amigos fiéis ao meu lado colocou.
obrigado, muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou, e amigos fiéis ao meu lado ficou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. Eu vou chegando ao fim do que pra mim foi dado por meu rei. Amigo, eu vou dizer que pude ter além do que esperei. A vida me sorriu, não posso reclamar e devo agradecer. Venci, mas tudo eu fiz do jeito do meu rei. Peguei, me entristeci, me arrependi e implorei perdão. Às vezes até me arrastei, mas o meu rei sempre estendeu minha mão. As noites que chorei não vão se comparar aos dias que sorri. Venci, mas tudo eu fiz do jeito do meu rei. Do jeito de amar quem me feriu, de perdoar quem me traiu, de abraçar o pecador, pagar o mal com puro amor. É esse jeito de viver, do jeito do meu rei. Andei por onde eu quis, em cada estrada, do seu começo ao fim. Atalhos também conheci, se me perdi, meu rei buscou por mim. Jamais me iludi, eu sempre entendi que dele eu precisei. Venci, mas tudo eu fiz do jeito do meu rei. Pobre do homem que sem fé pensa que alguém importante é, mas nada tem que
do jeito do meu bem. Glória a Deus. E quero ler mais uma vez o texto, porque é importante que ele fique claro em nossa mente, em nosso coração. Vamos ler a partir do verso 1. E assim diz a palavra do nosso Senhor. Colossenses capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém. Que o Senhor ministre a sua palavra ao nosso coração. Pensando nesse tema, queridos, eu fiz uma pergunta. Onde se inicia, onde surge, nasce a vida que agrada inteiramente a Deus? Porque esse é o nosso tema. Vivendo para o inteiro agrado de Deus. E ao pensar neste desafio de vivermos para o inteiro agrado de Deus, eu preciso me questionar pela palavra, onde é que começa a possibilidade de vivermos uma vida que agrada a Deus? E como o nosso desafio é compartilharmos a palavra hoje e amanhã, eu quero ir com calma nesta palavra do Senhor tão preciosa e sagrada. E eu espero que você tenha paciência e sede comigo de olhar versículos, detalhes e refletir nesse tema. Não se pode construir uma casa a partir do seu telhado. Uma casa começa a ser construída a partir do seu alicerce. Então, falar de uma vida que agrada a Deus de maneira inteira ou integral, nós estamos falando da cobertura, vamos dizer assim. Nós estamos falando de algo que vem posterior a um alicerce, a toda uma construção. O alicerce de uma vida que agrada a Deus é o Evangelho. É o Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo fala à igreja de Colossos, e é muito interessante porque Paulo não fundou esta igreja, mas ele tinha autoridade para ministrá-la. E ele fala a esta igreja sobre esta possibilidade, este desafio de viver uma vida que agrada inteiramente a Deus,
porque eles conheceram o Evangelho. Só é possível viver uma vida agradável ao Senhor de maneira integral quando nós conhecemos o Evangelho. Eles conheceram verdadeiramente as boas novas, o Evangelho de Deus. Dito isso, colocada, estabelecida esta pedra, este alicerce, então nós podemos refletir sobre uma vida agradável a Deus. Mas o que é o Evangelho? Que Evangelho é esse que me abre uma porta para viver uma vida agradável a Deus? Falar na mensagem do Evangelho nos nossos dias, nós temos que falar sobre esse assunto com muito cuidado, porque existem várias e diversas mensagens, existem diversos discursos ditos em nome de Deus e em nome de Jesus, mas que não são o verdadeiro Evangelho. E é muito interessante porque a partir desses primeiros versos, especialmente a partir do verso 5, eu quero convidar você a ler comigo mais uma vez este trecho. Nós começamos a perceber que evangelho é esse, que serve de alicerce para uma vida que agrada a Deus. No verso 5, a palavra do Senhor nos diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes. Então, claro, aqui não é o início da frase, mas Paulo está dando graças a Deus, porque o evangelho chegou àqueles irmãos, e porque eles estavam vivendo uma fé em Cristo, e uma vida de amor uns com os outros, por causa da esperança. Por causa da esperança que estava preservada nos céus, e que eles ouviram. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês têm vivido, eu tenho ouvido falar e tenho dado graças a Deus, porque vocês têm vivido uma fé em Cristo e um amor de uns para com os outros, graças ao evangelho que chegou a vocês. Graças ao evangelho, graças à esperança da qual vocês ouviram. O evangelho é o evangelho da esperança. A mensagem do evangelho é uma mensagem de esperança. A própria palavra evangelho fala isso. Evangelho, boas novas ou boas notícias. E quais são essas notícias? Boas. São notícias de reconciliação para com Deus. O Evangelho nos fala da mensagem, ou nos traz a mensagem seguinte: você é um pecador perdido, mas existe uma forma, você é um pecador perdido e a sua relação está rompida com Deus, mas existe uma esperança, existe uma reconciliação, existe uma possibilidade concreta e real de que você possa fazer as pazes com Deus. Esta é a mensagem que o Evangelho nos traz. A possibilidade de estarmos em paz com Deus. Tem muita mensagem que é dita ser do Evangelho que traz a seguinte proposta: como é que você vai se sentir bem diante de Deus? Como é que você vai ter uma vida agradável, confortável, melhor? Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é como é que Deus vai se agradar de mim. Como é que eu posso viver uma vida que glorifique a Ele? Como é que eu posso me enquadrar e me conformar aos seus propósitos e padrões e princípios e verdades? O Evangelho, então, nos traz essas boas notícias. É possível o homem viver em paz com Deus. O Evangelho são boas novas. Também são boas novas de que um novo rei chegou. É muito interessante porque a palavra evangelho não é uma palavra religiosa nem teológica. Essa palavra era uma palavra,
vamos dizer assim, política daquela época. Porque quando o Império Romano conquistava um território, conquistava uma região, então um arauto, um representante do Império Romano, chegava àquela cidade e proclamava um evangelho, uma boa notícia. Qual era a notícia desse arauto representante do Império Romano? A partir de hoje, a luz do Império Romano chegou a esse território. A partir de hoje, vocês estão debaixo de um novo rei, de um novo reino. Vocês são súditos do imperador romano. Quando Jesus chega pregando em Jerusalém, ele traz um outro evangelho, e um verdadeiro evangelho, e uma verdadeira boa notícia. Ele traz o evangelho do reino de Deus. O reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui, e você pode fazer parte desse reino, você pode fazer parte desse reinado, você pode se tornar um súdito desse rei. Esta é a mensagem das boas novas. O reino está entre nós, Deus já está agindo e operando na humanidade, mas haverá um dia em que ele voltará em plenitude e em toda a sua glória, Jesus Cristo voltará. E é só uma questão de tempo, e você pode viver nesse reino. Por isso, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que deve nos trazer alegria. É uma mensagem que deve nos trazer paz. E a palavra esperança, no dicionário é muito interessante, que ela diz assim: esperança é confiança de que algo bom acontecerá. Uma definição simples. O que é esperança? A esperança é confiança de que algo bom acontecerá. Só que a nossa esperança não é qualquer esperança. Nossa esperança não é uma utopia, não é apenas um pensamento positivo, um desejo, é uma convicção de que, de fato, Deus cumprirá todos os seus propósitos e o seu reino virá em plenitude. É uma esperança que aguardamos com convicção, porque nós já temos evidências e provas da realidade deste reino e deste evangelho entre nós. Você quer uma prova da realidade do reino de Deus? Olhe para a sua vida, meu irmão. Eu não sei quanto tempo você está aqui, mas alguns estão aqui há 19 anos. Olhe para a sua vida. O que Deus tem feito em você. Isso é poder do evangelho. Isso é obra de Deus. Algo muito bom já está acontecendo em minha vida. Então a minha esperança não é vazia, é real, porque é embasada em fatos. Essa esperança do Evangelho não apenas nos faz olhar para o futuro, ela afeta o nosso presente. Quando alguém vive com esperança, o seu olhar é diferente. O seu sorriso é diferente, a sua vida, as suas atitudes são completamente diferentes. E veja que na vida dos irmãos de Colossos, a esperança afetava a maneira como eles se relacionavam com Cristo, com fé, e a maneira como eles se relacionavam com as pessoas, com amor. Eles confiavam em Cristo e eles amavam as pessoas. Isso está claro no verso 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança. A esperança os levava a uma vida de fé com Cristo e uma vida de amor uns para com os outros. Tua vida está alicerçada sobre esse evangelho que traz a esperança. Então nós podemos conversar sobre uma vida que agrada inteiramente a Deus. Mas esse evangelho, no verso 15, ele tem uma outra face ou característica, porque Paulo diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, verso 5, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. O evangelho é a verdade. O evangelho não é uma, mas é a verdade. Se você for observar todas as religiões, com exceção da fé cristã,
elas baseiam as suas doutrinas e as suas afirmações em experiências pessoais, em suposições humanas sobre um ser divino. Na verdade, em outras palavras, as religiões são resultado do esforço humano em compreender Deus, ou em compreender o universo espiritual. O Evangelho é completamente diferente. O Evangelho não é suposição, não é achismo. O Evangelho é a verdade. E quando nós falamos em verdade, e uma verdade absoluta que é o Evangelho, inquestionável, talvez na mente de algumas pessoas isso pode soar como prepotência e arrogância. Porque nós vivemos dias em que as pessoas pensam da seguinte maneira: cada um tem a sua opinião, cada um sabe da sua verdade. Então as pessoas imaginam que existem verdades e não a verdade. Então alguém que chega e diz assim, o Evangelho é a verdade, o sujeito pode olhar e dizer assim, você é meio que arrogante, né? Mas vamos pensar um pouco nisso, nesse Evangelho que é a verdade. Não é uma atitude de prepotência afirmar isso. Por quê? Não é uma atitude de orgulho afirmar que o Evangelho é a verdade. Porque essa verdade foi revelada por Deus. Essa verdade não é fruto do esforço humano. Essa verdade não é minha. Essa verdade não sou eu. Essa verdade não é o meu discurso. Essa verdade não foi eu que construí. Essa verdade não se baseia nos meus achismos e experiências e opiniões. Essa verdade veio de Deus. E se veio de Deus, é a verdade. Ela me foi dada, ela me foi entregue. E quando nós pensamos no Evangelho, conversávamos sobre isso na viagem, pastor Neto, pastor Antônio, o Evangelho, de fato, é algo que não pode ter surgido da mente humana, só pode ter sido revelado por Deus. Porque quando você pensa na história da salvação, naquilo que nos fala o Evangelho, é algo assim que nunca passou pela mente humana. Porque pense comigo, todas as religiões vão dizer que você deve se sacrificar pelo seu Deus, ou por um Deus. Faça algo para Deus, se você quer ser bom. Mas o Evangelho coloca isso de cabeça para baixo. O Evangelho diz assim, você não pode ser bom nem justo, mas Deus decidiu cumprir a sua justiça. A justiça que Ele exigia de nós, Ele mesmo cumpriu. Como? Ele se fez carne, Ele morreu na cruz, Ele levou sobre si o castigo que me traz a paz. Onde é que se ouviu isso na história da humanidade? Um Deus que se humilha e morre em favor dos seres humanos. Isso é algo completamente, e eu vou usar essa palavra, humanamente absurdo. Paulo vai dizer que o Evangelho é loucura para os gentios e escândalo para os judeus. Por que escândalo para os judeus? O judeu nunca jamais imaginaria de um Deus que decidisse se fazer maldito na cruz por nossa causa. E por que é loucura para o gentio? Porque os gentios acreditavam em deuses que humilhavam ou que se impunham sobre os seres humanos, mas um Deus que se faz servo. Isso é loucura. Um Deus que decide morrer. Os gentios falavam dos deuses que matavam, mas o Evangelho nos fala do Deus que morre na cruz em nosso favor. De fato, o Evangelho é a verdade, porque não surgiu na mente de homem algum, foi trazido e revelado por Deus. Em segundo lugar, não é arrogância dizer que o Evangelho é a verdade.
Porque na realidade, eu quase que repito aqui, sou redundante, porque na realidade o Evangelho não é apenas uma mensagem. O Evangelho não é apenas um discurso. O Evangelho é uma pessoa. As boas novas é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, e a vida. Quando nós falamos do Evangelho, nós não estamos falando sobre um conjunto de doutrinas apenas. Nós não estamos falando de uma declaração teológica doutrinária. Nós estamos falando do Cristo. Nós estamos falando da palavra que se fez carne. Nós estamos falando do Filho do Deus vivo. O Evangelho é a verdade que se encarna. O Evangelho é uma pessoa. Nossa esperança não está apenas baseada na palavra, sobretudo, sim, a palavra, mas, sobretudo, nossa esperança está baseada em Cristo. Em Cristo. A palavra que se fez carne. Portanto, o Evangelho não é apenas discurso. O Evangelho é relacionamento. Porque se o Evangelho é uma pessoa, às vezes a gente tem a impressão, eu vou quebrar aqui completamente o esboço. Às vezes a gente tem a impressão que evangelizar é mais ou menos o seguinte: você traz assim algumas questões, algumas perguntas para a pessoa, né? Você crê em Deus, a pessoa? Aí as alternativas, né? Sim ou não? Sim, creio em Deus. Você crê que Jesus morreu por você? Sim. Você crê que Ele pagou pelos seus pecados? Sim. Não, você está salvo. Né? A gente tem a impressão que evangelizar é isso. Evangelho é isso. Você respondeu as respostas todas certinhas. Você andou segundo a cartilha. Está salvo. Evangelho é relacionamento. Como é que é a tua relação com a verdade, que é Cristo, com o Evangelho? Evangelho não diz apenas sobre palavras, discursos e doutrinas, o que são importantíssimas. O Evangelho nos fala sobre uma pessoa, Jesus Cristo. O Evangelho, ele é esperança, o Evangelho é verdade. Esse Evangelho que baseia a possibilidade de vivermos uma vida que agrada a Deus. Ele também é um Evangelho para todos os homens, para todas as pessoas. Ele é universal. Quando Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, o apóstolo ele estava combatendo, ou a igreja de Colossos estava enfrentando, e o apóstolo Paulo tentando combater uma heresia, um grupo, uma seita que surgia ali na igreja, que era o gnosticismo. E uma das características do gnosticismo é muito interessante, porque o gnosticismo era uma religião cheia de mistérios e segredos. Então havia palavras secretas, havia rituais secretos, havia algumas ideias que não era para todos. Era reservado para aqueles que já tinham um certo tempo dentro da seita. À medida que aquela pessoa ia passando aquele tempo na seita, então ela ia tendo conhecimentos mais teoricamente profundos. E essa era a heresia que estava tentando entrar na igreja. Mas quando Paulo diz então que o Evangelho, no verso 6, chegou até vós, como também em todo o mundo, Paulo está dizendo o seguinte: o Evangelho não é segredo para ninguém. O Evangelho é para todo mundo. O Evangelho não é para grupo X e grupo Y, não. O Evangelho é para todo tipo de gente. Essa mensagem deve ser conhecida por todos. O Evangelho é completamente oposto à ideia do gnosticismo. Deve ser conhecido por todos os seres humanos. Por isso mesmo, este Evangelho deve ser conhecido e anunciado em todo o mundo.
porque ele é universal. Mas, sobretudo, ele deve ser conhecido e anunciado pessoalmente. Eu quero que você observe o verso 7, o exemplo de Epáfras. Epáfras, no verso 7, é citado por Paulo, e ele diz assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Epáfras foi um instrumento de Deus, um ministro de Cristo, para que aqueles irmãos pudessem conhecer o Evangelho. O que isso me ensina? Isso me ensina que o Evangelho é conhecido e transmitido de modo pessoal. Nós temos muitos recursos, para a glória de Deus. Nós temos a tecnologia que podemos usar, nós temos as redes sociais, mas nós não podemos ignorar que não basta enviar mensagens de texto, de WhatsApp, para compartilharmos o Evangelho. Não basta enviar mensagem para 200 pessoas e dizer assim: eu evangelizei 200 pessoas hoje. Não basta você subir num helicóptero sobre a cidade de Equador e descarregar sobre a cidade panfletos e folhetos evangelísticos. Quando eu era adolescente, em Ponta Negra, a gente tinha o desafio de evangelizar o bairro. E a gente ia de casa em casa. Uma coisa realmente de adolescente, sim, né? Você imaginar que vai alcançar todo o bairro, indo de casa em casa junto com os outros jovens. E a gente ia, mapeava o bairro. E a gente colocava o folheto lá, batia na porta, e a maioria das pessoas não abriam. E a gente colocava o folheto lá, e depois eu ia lá no meu mapinha e dizia: a gente evangelizou essa rua. Que evangelizou o quê, meu irmão? Isso não é evangelizar. Eu sei que isso é útil, importante. Mas evangelizar é vida. Como o pastor Alisson gosta de colocar, é vida na vida. Discipulado é isso. Deus poderia ter enviado um anjo. Deus poderia ter enviado sinais dos céus. Mas Deus se fez carne, habitou entre nós para nos trazer o Evangelho pessoalmente. Portanto, chega dessa ideia de achar que a gente vai evangelizar o mundo apenas usando redes sociais. É útil e devemos fazer, mas é relação, é pessoal. Ou de acreditar que basta acessar o YouTube, ou sei lá qual for o recurso tecnológico que a gente use, e assistir às pregações e achar que a gente está conhecendo o Evangelho por meio disso. Porque eu volto a dizer, Evangelho não é apenas um conjunto de regras e doutrinas. Evangelho é relacionamento com Deus e com as pessoas. Por isso, eu desafio, em nome de Jesus, né, a cada um dos irmãos, use todos esses recursos, mas não se acomode. Eu sei que existe a questão da pandemia, alguns gostariam de estar, não podem, talvez, mas não se acomode. Evangelho é algo pessoal, é universal para todo mundo, mas ele é transmitido de modo pessoal. No verso 6 ainda, nós percebemos o que diz a palavra através do apóstolo Paulo. Diz assim: em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Paulo diz: olha, o Evangelho está produzindo fruto em todo lado. E entre vocês também. Porque o Evangelho é frutífero. O Evangelho dá frutos. Não há como alguém dizer: eu conheço o Evangelho, e não ter fruto algum. Então não conhece nada. Eu acolhi o Evangelho, mas não brotou fruto. Não foi Evangelho. Não houve
a germinação daquela semente do Evangelho. Eu acho tão maravilhoso a parábola que Jesus conta em Marcos 4, 27, falando sobre o reino de Deus, e ele diz assim, ele compara o reino de Deus a um homem que lança a semente na terra. E diz a parábola, ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Isso é muito interessante. Você sabe como é que é o processo de germinação de uma semente debaixo do solo? Você tem noção? Você consegue compreender passo a passo? Isso foge ao controle humano. O sujeito planta, agoa, aduba, faz o que tem que fazer e, entre aspas, esquece, porque de noite começa a germinar e de dia. E ele só percebe quando nascem os primeiros brotos daquela semente. O Evangelho do Reino de Deus, que é base para uma vida que agrada a Deus inteiramente, ele é assim. Nós não temos o controle. Nós não sabemos como acontece. Eu gosto muito daquela conversa de Jesus com Nicodemos, e aí Jesus fala para Nicodemos, chega para Jesus e diz assim, mestre, olha só que discurso bonito, de noite, que ele não queria se comprometer, mestre, nós sabemos que tu vens da parte de Deus, porque os sinais que o Senhor faz, mestre, Nicodemos era um fariseu, não é? Os sinais que o Senhor faz só pode ser de alguém que vem da parte de Deus. E aí Jesus corta a fala deles assim, Nicodemos, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. É como se Jesus dissesse, olha, teu discurso bonito não vale nada, tem que nascer de novo. E aí Nicodemos diz, mas como é que isso acontece, Jesus? É preciso entrar de novo na barriga da minha mãe, como é que acontece? E a resposta de Jesus é muito interessante, o vento sopra onde quer. Você não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Em outras palavras, você quer explicação? Você quer entender? É mistério de Deus. É Deus que faz germinar. O Evangelho é frutífero. Não está sob o controle das nossas mãos. Nós pregamos, nós semeamos, compartilhamos. Mas como é que acontece essa obra? Eu não sei explicar, meu irmão. Porque é algo de Deus. Por isso, quando eu penso nessa questão do Evangelho ser frutífero, eu percebo que são muitos os seus frutos. E muitas vezes os frutos são discretos, mas são visíveis. São discretos porque os frutos do Evangelho começam de dentro para fora. Deus começa mudando a nossa forma de pensar, nossa forma de olhar as pessoas, e aí as nossas atitudes começam a ser transformadas. É discreto, mas é visível e é inegável. E esses frutos, irmãos, são pessoais. A forma como você trata o seu filho, a forma como você compra a sua mercadoria no mercado e paga, a forma como você lida com o seu dinheiro, a forma como você lida com o seu marido, a forma como você, aluno, lida com o seu professor, com o seu colega. É pessoal, essas transformações são pessoais, são familiares e são sociais. Eu quero afirmar uma coisa, essa cidade de Equador não seria a mesma se o Evangelho não tivesse chegado aqui. Isso não é glória para homem algum, isso não é glória para determinada denominação alguma, isso é glória para Deus. Quando o Evangelho chegou em Equador, quando começou a frutificar, e não foi através de nós, primeiramente tiveram outras igrejas, mas nós fizemos parte desse processo para a glória de Deus. Então, quando o Evangelho começou a crescer e frutificar aqui, Equador nunca mais foi a mesma. Que seja assim, para a glória de Deus. O Evangelho finalmente, e isso deve nos fazer refletir. No verso 6, o apóstolo Paulo vai dizer: em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes
a graça de Deus na verdade. O Evangelho é graça. O Evangelho fala antes do que Deus decidiu fazer por você, do que você precisa fazer para Deus. Entendeu? É graça. Não é o que você pode fazer por Deus. Deus não precisa de nada. E nem é o que você pode fazer para Deus, porque eu sem a graça não posso nada. O Evangelho é o que Deus decidiu fazer por você, que nada poderia fazer. Deus decidiu vir ao nosso encontro, em nossa miséria. Eu estava refletindo esses dias, pensando, né? Talvez orando e talvez fazendo uma analogia à questão do jardim. O que é interessante é que o ser humano ele é tão pecador, que tudo que ele toca apodrece. Tudo que ele mexe desanda. Ou seja, nada nós poderíamos fazer de bom para Deus. Mas Deus decidiu agir com bondade e misericórdia para conosco. E sabe, a minha resposta à graça de Deus nunca jamais será um pagamento. É apenas um reconhecimento da sua bondade. É apenas um reconhecimento do que Ele fez. Eu me lembro de uma professora na universidade e que nós estávamos fazendo uma disciplina, pagando uma disciplina individualizada, e ela perguntou, né, o que eu fazia, eu disse que era pastor, enfim, e compartilhei um pouco, né, daquilo que o Senhor fazia na minha vida. E eu me lembro que ela disse assim, eu gosto muito, ela disse que admirava muito os evangélicos, inclusive assistia um pregador de televisão. Mas eu perguntei, você nunca pensou em frequentar uma igreja, em visitar uma igreja? Ela disse, não, porque eu já vivo tão cheia de regras. Eu tenho regras para seguir na minha família, eu tenho regras para seguir na sociedade, eu tenho regras para seguir no trabalho. E para a igreja, para seguir mais regras. E aí eu percebi o seguinte, talvez ela conhecesse alguma coisa dos evangélicos, mas ela não conhecia nada do Evangelho. Porque o Evangelho fala antes do que Deus fez por mim. O Evangelho é graça. Ela pensava em Evangelho como regras, mas o Evangelho é favor de Deus. E eu só posso viver uma vida que agrada a Deus por causa disso, porque Ele decidiu ser gracioso comigo. Para concluir, meu irmão, eu quero lançar algumas perguntas. Você deseja viver uma vida que agrada inteiramente a Deus? Então não comece a reforma da sua casa pelo telhado. Primeiro olhe para o seu alicerce. Renda-se à mensagem do Evangelho se você ainda não se rendeu. Abrace, acolha a mensagem desse Evangelho de esperança, de graça, de salvação. Mas se você já conhece o Evangelho, então apegue-se ao Evangelho. Não procure mandingas, não procure receitas, não procure superstições, não procure sugestões outras, não procure atalhos. É o Evangelho. Só pode haver um alicerce, Cristo, e nenhum outro mais. Se você conhece o Evangelho, apegue-se ao Evangelho. Não negocie, não dilua, não abafe, não distorça, porque o Evangelho é esperança, o Evangelho é verdade, o Evangelho é para todos, o Evangelho é frutífero, o Evangelho é graça de Deus. Quero concluir lendo 2 versículos da primeira epístola de Pedro,
capítulo 1, verso 2 e 3. Se você puder abrir. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2 e 3. E assim diz o Senhor: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Desejem o genuíno leite espiritual. Quando a criança nasce, ela só precisa de uma coisa para crescer sadia e bem: leite materno. Você só precisa de uma coisa, meu irmão, como alicerce para a sua caminhada e crescimento espiritual: Evangelho. O Evangelho da graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.